a respeito do aparente encerramento desta novela, com a chegada do Celso Sabino ao Ministério do Turismo, professor, a troca pela Daniela Carneiro. Agora a expectativa do presidente Lula é de carregar junto do Celso Sabino para dentro do governo todos os votos, ou a maioria, boa parte dos votos que União Brasil, uma bancada importante, pode oferecer ao governo, especialmente na Câmara dos Deputados. É justo que o presidente Lula mantenha essa esperança, ou nós vamos acompanhar agora os próximos capítulos dessa novela, com União Brasil reclamando que veio o Ministério do Turismo, mas não veio a Embratur, que o Ministério do Turismo não tem assim tanta verba, que precisa de outro espaço. Professor Marco Antônio Villa, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Bem, a novela demorou muito, hein? Parecia a redenção lá da TV Excelsior, 2 anos. Isso faz tempo, nos anos 60, acho que é a novela mais longa da história da TV brasileira. E para nada, para simplesmente nada. Se a gente for ver concretamente, era a substituição de uma ministra que não tinha representação no interior do seu partido de origem, portanto, tinha o voto dela, né? O marido é prefeito de Belfort Roxo, que é uma cidade da Baixada Fluminense, que não evidentemente, ela tem uma longa história marcada pela violência. Vamos lembrar Tenório Cavalcante e sua ação na Baixada Fluminense, o homem da capa preta e sua lurdinha, sua metralhadora, né? Mas, isso lá no passado, que ele já faleceu, a questão toda é que se estendeu desnecessariamente, cria desgaste, acaba criando desgaste para político, para o presidente da República, um desgaste político, que como se fosse a decisão do ministro da Fazenda, né? E não é o caso, que infelizmente não deveria ser assim, mas o Ministério do Turismo no Brasil tem pouco poder. Quando eu digo que não devia ser assim, que nós devíamos ter uma indústria do turismo com todo o potencial que temos, e infelizmente isso ninguém conseguiu fazer até hoje. A entrada do senhor Celso Sabino, ele já tinha comemorado há 2 semanas atrás, lá em Belém do Pará. Então, teve mais 2 semanas de agonia. Para nada. E a senhora Daniela receberia um cargo de vice-líder do governo, ou algo parecido, ia sair de forma honrosa. Ela não tem condições, nós sabemos, não por ser mulher, não por ser a senhora Daniela, mas por não ter experiência política suficiente para ser vice-líder do governo no Congresso ou na Câmara, né? Pela experiência política no momento que exige muita articulação. Sendo assim, para concluir, nós vamos ter reformas no Ministério que me parece muito mais importantes do que a saída da senhora Daniela e a entrada do senhor Sabino, né? Que é as questões que envolvem diretamente aliados de Arthur Lira, porque o Arthur Lira tem aliados em vários partidos políticos, não só no seu. O seu poder se espraia por vários partidos, do chamado, entre aspas, centrão, categoria que é muito gelatinosa na política brasileira, que nasceu durante a Assembleia Nacional Constituinte, inclusive essa expressão, né? E um dos fundadores, o Roberto Cardoso Alves, deputado aqui de São Paulo, né? Bem, em certa conjuntura em 1987. A questão que se coloca, portanto, é a questão principal, me parece, que é a negociação republicana, isso eu faço questão de sublinhar, com o Arthur Lira. Isso tem de ser feito não no final do 2º semestre, tem de ser feito no início do semestre legislativo, né? Acertar, então, aqueles 2 ministérios que provavelmente vão sofrer algum tipo de modificação, para que tenha um 2º semestre mais tranquilo, porque tem orçamento, né? Vai ter aprovado definitivamente a reforma tributária, isso entre outros grandes assuntos que vão ser tratados pelo Congresso Nacional, e é preciso urgência com responsabilidade, como foi feita na primeira votação da reforma tributária até sexta passada, e que agora está no Senado, volta à Câmara, e na hora que voltar para a Câmara tem de ir tranquilo, porque nós vamos ter ao mesmo tempo, sui generis, a discussão final da reforma tributária e correndo o orçamento, só que o orçamento parte do pressuposto de tributos. Como é que vai ser feita essa mágica? Só Deus e o responsável pelo orçamento é que sabe.